É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes, a quem aí não exerça atividades. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem por amor ao Mestre Divino, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por quem velam. Padre Anselmo explicou que estes servidores se revezavam de 12 em 12 horas, e se desejassem poderiam descansar nos jardins do templo, que, como tínhamos visto, era o mais elevado plano daquela colônia. Mas poderiam também, se assim o desejassem, se dedicar a outros afazeres de sua vontade, ou ainda voltar às moradas a que pertenciam, refazendo-se aí das angústias suportadas no ambiente trevoso onde heroicamente laboravam em favor do próximo, e retornarem no dia imediato fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Era importante frisar também que, para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio, não existiam nomeações nem imposições de lei, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. Eram tarefas, portanto, realizadas por voluntários, florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor à doutrina imaculada do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Belarmino, com azeda impertinência de quem na terra levou vida à fidalgada de capitalista ocioso, e para quem serão desdouro os trabalhos árduos e as lides contínuas do dever, comentou que estava admirado em ver personagens tão altamente prendados desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. E ainda surpreso, perguntou a Padre Anselmo se não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evoluídos, mas concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos. Belarmino, na sua ignorância da vivência espiritual, chegou à conclusão de que dessa forma certamente sofreriam menos, visto que possuíam menor grau de sensibilidade. Padre Anselmo riu-se com bonomia e simpatia e lhe esclareceu. Bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos envolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator, como o suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no invólucro físico astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem ao local onde esteja seguro.
Só um técnico, investido de extensos conhecimentos psíquicos, saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelos sofrimentos o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra, para, daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando, destarte, o programa reeducativo que no Instituto será aplicado. Pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos dos departamentos da vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo um ser abnegado, bastante envolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. O nobre benfeitor, sempre tentando nos esclarecer, continuou explicando que existiam almas de suicidas que não chegavam a ingressar no vale por vias naturais, pois ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque sob a assistência e vigilância da legião, embora oculta, estaria já registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Havia, no entanto, aqueles que eram aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por maltas de obsessores, que às vezes também foram suicidas ou mistificadores. Entidades perversas e criminosas cujo prazer é a prática de vilezas. É a escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhes não oferecerem resistência através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações. Continuam infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. E se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato de suicídio, pareceriam meros gracejos. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais pavorosos e sinistros da própria terra, afinados com os seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas, e aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde a aplicação de maus tratos físicos e da obscenidade até a criação da loucura para suas mentes já incendidas pela profundidade dos sofrimentos que lhe eram pessoais. E com os olhos fitando mais além, como a recordar algumas imagens, Padre Anselmo asseverou que era para nós quase impossível de imaginar esses sofrimentos e cuja visão não suportaríamos por ainda sermos demasiadamente fracos para nos isolarmos das pesadas sugestões que
que sobre nós cairiam. E essas sugestões eram tão tenebrosas que poderiam nos levar a adoecer gravemente. Mas aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem. E até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos, da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã. E vão à procura da alma superatribulada, dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível. Encontram-nos, às vezes, depois de pesquisas perseverantes e exaustivas. Nem sempre, porém, ao localizá-las, e disso, informando a direção da vigilância, a qual, por sua vez, se entende com a direção geral do Instituto, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar um plano para o resgate, programa definido, bem delineado, ou concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade e moral, mas conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados a operar. Demarchês, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas onde a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho, usados pelos libertadores, causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro descem estes aos locais satânicos, onde a alma cativa se estorce, flagelada pelos verdugos que a desejam adaptar aos próprios costumes. Através das descrições de Padre Anselmo, podíamos perceber o quão trabalhoso e tão minucioso os trabalhos dos nobres servidores, que abriam mão da própria superioridade para resgatar suicidas que se comprometeram com as leis eternas. Padre Anselmo explicou que os obreiros da fraternidade chegavam a se misturar com aquela horda a tal ponto que às vezes se passavam por verdadeiros sequazes das trevas. E invariavelmente sofriam em tais ocasiões aqueles abnegados obreiros do amor. Derramavam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrossantos compromissos para com a causa redentora a que se consagraram. Mas não vacilavam no posto de missionários a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade. E prosseguiam enérgicos e heróicos nos serviços ao bem de seus irmãos menores. E finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadavam os sofredores que no tempo devido não se encaminharam para o vale. Entregavam aos trabalhadores da colônia, como de direito, a vigilância, que por sua vez os dirigia para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois os desgraçados ao saírem estavam enlouquecidos com o efeito das teias obsessoras em que se deixaram enredar. É o que sumamente é importante. Arrebanhavam também os próprios obsessores, os algozes, os quais mais não eram do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, apartados de Deus. E se além de obsessores eram também suicidas, aquela colônia poderia retê-los. Hospedavam, no entanto, ali mesmo, na vigilância, em local apropriado daquela fortaleza, pois, não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor,
eram ao demais considerados elementos perigosos e indesejáveis em dependências onde se operava o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. Eram mantidos sob severa custódia, procurando tanto quanto possível ministrar-lhes forças e meios para a reeducação e reabilitação. Daí não se elevavam a planos mais rarefeitos e confortadores, sem que primeiramente hajam tornado a nova existência carnal, a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais excessivamente prejudicadas lhes interceptavam maiores possibilidades. A instrução deles limitava-se a pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a labores regeneradores exercidos nos palcos da terra sob a direção de assistentes rigorosos, ou nos regimentos de milicianos, onde mentores especializados no gênero iriam guiá-los à prática de serviços nobilitantes em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Como milicianos, dariam caça a outras hordas obsessoras que conheciam, indicando os antros maléficos que bem sabiam existir aqui e ali, prestando assim concurso valioso à causa do bem, o que muito seria levado em conta na programação das expiações a que seriam submetidos. Mas se tratasse, no entanto, de elementos simplesmente perversos e não suicidas, não seria permitido asilá-los na colônia. Todavia, o serviço de socorro iria encaminhá-los aos postos de abrigos existentes nas zonas de transição, um pouco por toda a parte, espécie de postos policiais do invisível. E uma vez aí teriam o destino que melhor convisse com a sua triste condição de espíritos inferiores. Destino concorde, não obstante, com as leis da afinidade, da justiça e da fraternidade. Seguiu-se curto silêncio. Estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes, preocupados pela atenção despertada por sua palavra, e murmurou como se estendesse o pensamento através das flóreas estradas perfumadas pela essência incomparável do Evangelho do magnânimo educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou, para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele, que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte púmbleo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto, eu na condição de cristão e aprendiz que começava a querer investigar os pormenores de um assunto tão intrigante,
questionei Padre Anselmo de como era possível e de como os diretores daquela magna instituição chegavam a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio eram aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos. O digno servidor, sempre solícito, salientou que, ao se comprometer perante Jesus, filiando-se à legião patrocinada por sua venerável mãe, ao serviço de auxiliar no seu ideal de redenção, eram mantidos técnicos naquela torre com a função exclusiva de procurar desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos de visão à distância. Tinham eles cada um demarcadas as regiões que deveriam sondar. Por sua vez, antigos opressores, regenerados sob os cuidados da colônia e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vinham voluntariamente indicar as localidades do invisível ou da terra do seu conhecimento, onde eram aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticavam. Ao verificar exato esses locais, eram visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vinham do mais alto, de lá onde paira a assistência magnânima da piedosa mãe da humanidade, a governadora da legião. Se as entidades em apreço não pertencessem à sua tutela direta de guardiã, poderia o guardião da falange ou da legião a que pertencerem impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alvo a ser colimado, porquanto existem fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Então, assim, por mais desgraçados e esquecidos que sejam delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa à terra alguém que se apiade de sua imensa desgraça, concedendo-lhes brandas e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, antigos amigos, temporariamente esquecidos graças à encarnação, seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que lhe conhece todos os passos como seus menores pensamentos, irão assisti-los com os velhos testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Mas se essas rogativas são dirigidas diretamente a Maria, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais por estes distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo aos suicidas, mantido pela legião, e indicam aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor, seu nome como sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio escolhido. Com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio das ações da legião, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme ficou explicado. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal, ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediavam desde antes, o trabalho será fácil. Mas se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, precisar do concurso de outros elementos daquela mesma legião ou estranhos a ela, tinham o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos.
há casos, como ficou esclarecido, em que os legionários se viam na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que ficavam abaixo em moral e esclarecimentos. No entanto, se a outro eminente espírito fosse dirigida a súplica, seria esta encaminhada a Maria e seguiriam-se as mesmas providências. Pois, como o padre Anselmo tinha explicado e afirmado, Maria era a sublime acolhedora dos réprobos que se arrojaram ao temeroso abismo da morte voluntária. Mas tudo isso, porém, não queria dizer certamente que a excelsa diretora precisaria esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Ao contrário, aquelas medidas já haviam sido perenemente tomadas, com a manutenção dos postos de observação e socorros especiais para suicidas, com os não especializados, mas que igualmente os acolheriam em ocasião oportuna, disseminados por toda parte no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei de amor e fraternidade, que manda que se pratique todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que esse nos fizesse. Lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada. De qualquer forma, como podíamos ver, a prece externada com amor e veemência em favor de um suicida é o sacrossanto veículo que carrega em qualquer tempo inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem. Elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por partes das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável à desgraçada situação dos suicidas. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um dos desgraçados se faz voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como podíamos perceber por aquela pálida amostra, o trabalho ali era vultuoso e intenso. Se as criaturas que atentaram contra o sagrado patrimônio da existência corporal pelo Todo-Poderoso, concedido à alma culpada como ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas eram empregados, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumiriam, quando não por amor ou compaixão de si mesmos, ao menos em consideração e respeito aos seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos dissabores suportavam, tantas lágrimas arrancavam do coração, até que podiam encaminhar para as consoladoras instâncias protegidas pela esperança. O amável Cicerone falara da existência numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, denominada simplesmente de a torre. Estavam ali temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestáramos desejo de vê-los. Afigurou-se-nos tratar-se de entidades anormais
desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação. Monstros apocalípticos, talvez fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canalejas interrogou ao emérito elucidador que nos guiava se seria possível defrontarmos alguns deles, visto ser de utilidade conhecê-los a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxaimeiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aqueceu, mas fez pequena restrição. Explicou que estava informado pela diretoria do nosso hospital sobre as conveniências que cabiam aos aprendizes ali presentes. Estava, portanto, de acordo em apresentar-nos pequeno panorama do local onde eram alojados os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos. E este local era justamente a torre que estava situada à nossa frente. Ali estavam localizados as chamadas prisões, e ali eram eles, os delinquentes, custodiados sem interrupções, como jamais o seriam na terra.